assistirá. Eu me chamo Michele Jardim, sou missionária da comunidade Emanuel e estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu quero começar declarando, porque a conversão se dá quando nós cremos com o coração e proclamamos com a boca de São Paulo. Então, eu quero declarar nessa noite a tua autoridade aqui, Senhor Jesus. Eu quero, meu amado Emanuel, Deus conosco, aquele que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu declaro o teu governo nesta noite, sobre este lugar, sobre o coração de cada um de nós, sobre o meu coração, sobre o coração de quem nos assiste de casa, do trabalho. Eu declaro, Senhor, a tua autoridade, o teu senhorio, o teu governo sobre este lugar, sobre esta pregação, Senhor, sobre este anúncio da tua palavra, que é viva e eficaz, que é cortante como uma espada de 2 gumes e separa a alma do espírito, as juntas e medulas. Que ela seja certeira no meu coração, Senhor, e separe tudo aquilo que não presta, Senhor, toda ferida, todo lado podre, Senhor, como aquele que limpa uma fruta, Senhor. Vem e limpa o meu coração, Senhor, com a tua espada, a espada da tua palavra. E a tua palavra também, Senhor, é água que refresca, é mel que adoça os nossos lábios. A tua palavra é vento, a tua palavra é martelo que martela tudo aquilo que precisa ser quebrado, toda a obra do inimigo, toda a crença que nós recebemos dos nossos pais, da nossa mãe, de feminismo, de doutrinas, de coisas que não vêm de ti, Senhor, tem que ser martelado, quebrado, esfarelado neste momento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu quero começar esse tema dizendo que eu não estou me olhando no espelho, mas eu arrumei o cabelo para chegar aqui e dizer para você que o penteado mais bonito é o que eu estou agora, descabelada pelas mãos dos intercessores que impuseram as mãos na minha cabeça e oraram por mim, para que a palavra fosse liberada da minha boca, do meu coração, do meu espírito para você. Então não dê bola se está escabelado, é porque alguém me amou, alguém derramou o seu amor sobre mim, porque o intercessor é aquele que ama, é aquele que se coloca na brecha e leva todos os tiros por nós, e leva todas as flechas inflamadas do maligno por nós. Esse é o intercessor. Glória a Deus, porque intercessores oraram por mim nessa noite, e através do amor deles a minha palavra vai falar com você hoje. Porque é isso, é um alimentando de amor o outro, alimentando o espírito do outro, e é isso que vai acontecendo. Então, o penteado mais bonito é daquele que ajoelha para receber a oração do intercessor, para receber a unção do Espírito Santo do intercessor, aquele que recebe a autoridade de Jesus para orar pelos outros. Amém? Prepara o teu coração que tá começando a encher, né?
Está começando. Eu quero te convidar a abrir a tua palavra, né? Jesus Palavra. A Bíblia para o católico não é um livro, é uma pessoa, Jesus Cristo. E é viva e eficaz. Jesus está vivo na sua palavra, está vivo no meio de nós. Hoje Ele fala contigo, a palavra conversa com a gente. E a palavra quer conversar com você através do os versículos 28 e 29 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Que diz assim: Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento, porque ele a ensinava com autoridade e não como os letrados. Vou ler de novo, tá? Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento, porque ele a ensinava com autoridade, não como os letrados. Então, memorize essas duas palavras: maravilhada e autoridade. A multidão estava o quê? Maravilhada, porque Jesus ensinava com autoridade. Muito bem. E eu fui incumbida então, fui chamada por Jesus para conversar com você sobre esse pequeno trechinho da Escritura, que fala que a multidão estava maravilhada porque Jesus ensinava com autoridade. E muitas vezes nós confundimos duas palavras, duas expressões. Nós confundimos poder com autoridade. E são duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes, na nossa vida, vou falar agora quando a gente casa, né? E a gente, então, tem o primeiro filho. Ninguém nos ensina, talvez alguém nos ensine, né? Quem tem a sabedoria nos ensine, e aí é um privilégio, né? Aquele casal que tem a sabedoria dos avós para ensinar esses conceitos, né? Ensinar essa sabedoria do céu para o casal. Mas é necessário que o casal ensine os filhos com autoridade. Que o casal seja autoridade. Só que o que a gente acaba fazendo? Acaba usando o poder. Então a gente não sabe a diferença, muitas pessoas não sabem a diferença entre poder e autoridade. E acaba transmitindo isso, ensinando para os filhos. Eu estou dando um exemplo aqui dos filhos, mas você pode usar isso no trabalho. Você pode usar isso quando você vai montar uma empresa, vai empreender e vai contratar pessoas para trabalhar no teu empreendimento. Você pode usar isso que eu estou falando na vida em comunidade, na vida paroquial, na vida, enfim, na vida com Jesus, na vida em equipe, no trabalho em equipe. Vale para todas as coisas. Eu estou falando do casal, que é o exemplo mais fácil, mais cotidiano, que mesmo que a gente não seja pai e mãe, a gente é filho, já foi filho, né? Ou é filho, enfim. A gente é filho. Então, a gente é fácil de entender esses conceitos. E quando nós aprendemos com poder, nós acabamos transmitindo isso para frente. Quando a gente vai virar pai e mãe, a gente acaba repetindo os mesmos comportamentos dos nossos pais. E o que é o poder? Ele é diferente de autoridade. Então, eu quero dizer para você o que é o poder.
Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Isso é o poder. Tá? Autoridade é diferente. Autoridade é a habilidade de inspirar as pessoas a fazer o que precisa ser feito por força da verdade. Então, quem tem autoridade, existe uma frase que eu aprendi há muitos anos numa pregação, com o professor de Sagradas Escrituras que me evangelizou, José Prado Flores. E é tamanha sabedoria, ele disse assim: só quem tem a verdade tem autoridade. Quem está na verdade tem autoridade. Mesmo que não esteja numa posição de poder. Quantas pessoas nós vemos que não estão numa posição de poder, no entanto, têm autoridade, inspiram outras. Hoje nós vivemos na era das redes sociais. A gente vai passando o nosso Instagram, eu agora uso mais o Instagram do que o Facebook. Vai passando, daqui a pouco tem alguém que fala uma palavra que, pá, começa a seguir essa pessoa. Porque ela falou a verdade. E ganhou autoridade, de alguma forma, sobre mim. Porque ela é portadora da verdade. Ao contrário, muitas pessoas, às vezes, estão numa posição que deveria ter autoridade, mas usa o poder para obrigar as pessoas a fazer algo. E muitas vezes nós vivemos isso em vários contextos. No contexto familiar, no contexto político. Agora nós vemos, eu aqui tenho que cuidar as minhas palavras para não ser censurada naquilo que eu gostaria de dizer. Porque, dependendo do que eu falar, alguém que está numa posição de autoridade vai exercer o poder sobre mim e pode me prender. Olha que coisa doida isso. Olha que coisa doida isso. Por quê? Por que essa pessoa pode me prender? Porque ela vai usar o poder sobre mim para me calar, porque ela não tem autoridade sobre mim. Porque ela não me inspira em nada. Ela não me inspira, ela não me dá exemplos de nada. Então, só resta a ela usar aquilo que ela tem por medo de não cair. Porque o poder, a base dele é o medo, é o sentimento de medo. E quando Jesus falou isso aqui, é aí que eu quero entrar, na palavra, voltando aqui na palavra. Você imagina o contexto que Jesus falou isso daqui. Ele deu a sua pregação, ele terminou aqui, a minha Bíblia diz o seu discurso, mas a sua pregação, Jesus estava falando sobre a árvore que não der bons frutos, ela será cortada. E aí, o contexto da época era aqueles mestres da lei, que se achavam autoridade na época, na verdade, eles tinham o poder. Eles colocavam nas costas das pessoas, de 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, eles conseguiram multiplicar em 613. As pessoas, no dia de sábado, não podiam andar 1000 passos. Se estivesse caminhando atrás de um filho, procurando um filho, por exemplo, no passo 1000, ela tinha que parar e ficar parada ali o resto do dia. Olha que escravidão. Olha quanto que isso é liberdade. Não é liberdade. O poder, ele escraviza. Essa é a consequência do poder.
E aí, nesse contexto desses mestres da lei, que tinham que falar para eles serem reconhecidos pelos outros rabinos, né? Até eu fui atrás, fui pesquisar, no livro Talmud dos judeus, existe uma narrativa onde um rabino muito anterior, muito antigo, mas muito famoso entre os judeus, chamado Hilel. Esse rabino Hilel, ele discursou, gente, um dia inteiro sobre uma opinião que ele tinha, para basear uma opinião que ele tinha, para basear uma descoberta, uma narrativa que ele fez, uma interpretação das Escrituras. Ele discursou o dia inteiro. Vocês imaginam, né? Quase que nem a votação do Supremo, né? Que é 4 horas justificando um voto, né? A gente está lá, quem está acompanhando pela televisão, né? Quem acompanha pela televisão, parece que a gente vai derreter na cadeira, porque a pessoa não para de justificar e justificar e justificar. Quando a pessoa... aqui eu vou colocar umas aspas agora, vou abrir um parênteses. Na psicologia, a gente fala que quando a pessoa fala demais, ela está escondendo algo por dentro. Quando uma pessoa fala muito para convencer, é que no fundo, ela não tem autoridade, ela tem poder. E ela precisa, então, falar, justificar, para que ela possa ser ouvida. E nesse caso do rabino Hilel, ele só foi ouvido pelos seus colegas rabinos quando ele deu as referências bibliográficas. Quando ele disse, foi assim que eu aprendi desse meu professor e desse meu professor. Quando ele deu a referência, aí os outros rabinos aceitaram. Ah, tá, é verdade. É verdade porque o outro disse, Quantas vezes na nossa vida nós não sabemos exercer a autoridade? Nós usamos o poder para fazer com que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Aí eu vou voltar no exemplo do pai e da mãe, que diz assim, vai comer brócolis sim, e ponto final. É poder. Diz que a mãe dentro de casa tem que exercer o poder, e o pai tem que exercer a autoridade. Esse é o saudável da coisa. Porque o pai é aquele que tem autoridade, que falou uma vez e deu. Já encerrou o assunto. Porque ele falou que é para... Por exemplo, se a criança lá, a mãe vai comer isso, e deu, e ponto final. E a criança teima, aí o pai chega em casa depois de noite, né? Aí a criança vai se queixar, né? Pai, a mãe me obrigou, não sei o quê. Aí ele senta com a criança e diz, porque brócolis é importante para isso. Ah, tá bom, papai, tá bom. Então ele usou autoridade, porque ele falou a verdade. Aí vocês imaginem o contexto. Aqueles mestres da lei, aqueles rabinos, aqueles fariseus olhando para Jesus e pensando assim, esse cara tem autoridade, porque ele está falando a verdade. E nós vamos ser descobertos. Nós vamos ser as nossas regras, aquilo que escraviza vai ser revelado. E nós vamos perder o apreço do povo. Nós vamos perder a admiração do povo, porque até agora nós estamos mantendo todo mundo em ordem. E aí Jesus maravilhava as pessoas com aquilo que ele falava. As pessoas ficavam encantadas com a verdade presente em Jesus. E eu digo mais para você, Jesus
ele não quis usar o poder, porque Jesus tinha o poder de ser herdeiro legítimo do trono. Eu já falei outras vezes aqui em pregações. Jesus era herdeiro legítimo do trono de Davi. E quando Jesus nasceu, Herodes não era legítimo no trono. Herodes tinha conseguido, com o amigo do amigo do amigo, sentar no trono. Por isso que ele teve tanto medo e mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos de idade. Falta de autoridade. Pessoas matam porque não têm autoridade, é porque usam o poder. Massacres aconteceram por falta de autoridade, por uso de poder. A pessoa que tem autoridade, ela não precisa necessariamente estar numa posição de poder. É só ela falar a verdade. Se ela falar a verdade, ela vai começar a se tornar uma referência para outras pessoas. E vai ser procurada, porque ela está externando pela verdade a sabedoria. As pessoas têm procurado você para se aconselhar? As pessoas têm te procurado para saber mais da palavra de Deus? As pessoas têm te procurado para ter respostas, às vezes, sobre conflitos que elas estão passando? Ou quando você vê alguém em depressão, por exemplo, você diz: isso é falta de um tanque para lavar, de um tanque de roupa para lavar. Isso é besteira. Isso é bobagem. Vai achar uma coisa para fazer. Isso é uso de poder. Que não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo, tá? Porque o poder do Espírito Santo é a potência que ele tem. Não tem nada a ver com esse poder que eu estou falando aqui, tá? Que é o uso do poder, da posição de poder. O poder do Espírito Santo, ele existe porque existe, é potência. É dinamis e parresia. É o poder que ele tem, é potência. É que nem você pegar uma usina nuclear. É potente. Autoridade. Jesus ensinava com autoridade. E é isso que nós te pedimos hoje, Jesus. Ensina-nos com autoridade na tua palavra. Ensina-nos o que é ser uma pessoa que tem autoridade, que não tem nada a ver com autoritário, com autoritarismo. Ter autoridade sobre os nossos corações, sobre a nossa inteligência, memória e vontade. São as nossas faculdades da alma. Sobre a nossa alma, Espírito Santo de Deus. Injeta em nós a autoridade de Jesus, no nosso espírito. E o que precisa, gente, para ter autoridade? A autoridade, por exemplo, o poder, ele pode ser comprado, vendido, negociado. A autoridade não. A autoridade não pode ser comprada. Não pode ser vendida. Não pode ser negociada. Porque a autoridade, ela diz respeito a quem você é como pessoa, ao seu caráter, ao quanto você fala a verdade. O quanto a verdade de Jesus, que é a própria verdade, está em você. Eu assisti a pregação do Moisés Rocha, né? Moisés Rocha. E ele dizia isso, né? Ele dizia isso na pregação. Nossa, para mim, assim, eu amo essas chicotadas de fogo, assim, porque o Senhor tem que martelar nossa alma. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados pela verdade. Não dá mais para viver na hipocrisia, não dá mais para viver na falsidade, não dá mais para viver com jogos psicológicos, não dá mais para viver manipulando as pessoas. Chega.
Chega, acabou o tempo em que a gente usava joguinhos para fazer as pessoas fazerem o que a gente quer. Não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre o reino de Deus. É sobre instaurar o reino de Deus onde ele ainda não chegou e fixá-lo onde ele já chegou, para que o reino das trevas não impere. Porque o reino das trevas tem tempo para esperar, para fazer o seu castelo nas ruínas do reino de Deus. Se a gente deixar ficar em ruínas. A verdade precisa imperar. A autoridade no amor, sim, mas a autoridade com a verdade. Para estabelecer a autoridade, um líder, ele precisa ter algumas características. Honesto. Precisa ser confiável. Precisa ser responsável. Precisa ser respeitoso, entusiasta, afável, justo, dar bom exemplo e ser bom ouvinte. Essa pessoa está no início do caminho da autoridade. Se ela cultiva esses comportamentos. Amigo. Líder é amigo, gente. Líder não é chefe. Líder é amigo. Líder é acessível. Eu posso chegar até ele, eu tenho acesso. Jesus andava no meio do povo. Jesus podia ter nascido sentado no trono de Davi, que era direito dele. Podia ter usado, Deus podia ter mandado um raio, partido Herodes ao meio e tomado o poder. Para Deus isso é, meu Deus. Jerusalém celeste, gente, ouro para Deus não é nada. Jerusalém celeste o chão é de ouro. Nós vamos pisar no ouro quando nós estivermos no céu. O que é o ouro diante de Deus? O que é a riqueza diante de Deus? O que é o poder diante de Deus? Não é nada. Nada. Não significa nada. Dinheiro diante de Deus, para quê? Para quê? Deus não joga os nossos jogos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não é como nós. Ele tem autoridade. Ele preferiu nascer no meio das pessoas, pois se é as pessoas que ele veio salvar, se as pessoas, os seres humanos que são a pauta de Deus, então foi ali que Deus quis nascer. No meio das pessoas, no meio, uns dizem gruta, mas a palavra de Deus fala numa casa, onde tinha animais também coabitando com pessoas, numa família. Imagina uma família ceder um espaço para Jesus nascer, porque não tinha lugar na hospedaria. Ali no meio, Deus entre nós, o Emanuel, Deus próximo, renunciou ao trono. Um trono, o que é uma cadeira vermelha? Nada. Nada, não significa nada diante do trono do teu coração, onde Ele quer habitar. É ali que Ele quer exercer a autoridade de amigo, de portador da verdade, da própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando que eu sei que eu estou tendo autoridade? É fácil, gente. É um versículo para você saber se você está usando poder ou se você está usando autoridade. É João 10:10. Memoriza essa palavra. João 10:10. Quem é que sabe de cor essa palavra dos que estão aqui? Vamos ver se alguém sabe de cor.
Não? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Para você saber se você está exercendo autoridade, é só você se perguntar: meu trabalho está servindo a vida? Se não está, minha maternidade está servindo a vida? Estou toda arrepiada. Porque é a verdade, né? A verdade não precisa ser defendida, gente. Eu não preciso defender a verdade. Ela é só ser proclamada, ela se defende sozinha. Ela é a coisa mais poderosa que existe na face da terra, é a verdade. Ela é a potência do universo, é a verdade. Foi pela verdade que Deus fez o céu, que Deus fez a terra, que Deus fez o mar, que Deus fez a lua, o sol. Foi pela palavra da verdade, gente. Era o caos, era tudo disforme, era tudo na mentira. Deus veio, deu a palavra da verdade, só proclamou: faça-se. E tudo se fez, é simples. Deus é simples. Não complica. Para de complicar. Para de atrapalhar o reino de Deus acontecer. Simplifica. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Minha maternidade serve a vida. O ensinamento que eu dou para os meus filhos serve a vida. Ou eu estou ensinando aborto, eu estou ensinando anticoncepcional, eu estou ensinando sexo antes do casamento. Estou servindo a vida. Minha paternidade está servindo a vida. Quando as coisas estão ruins, eu digo: tchau, cria sozinha, que eu estou indo embora. Está servindo a vida? É uma pergunta simples. É uma pergunta simples que te dá autoridade. Ou, do contrário, te dá só poder de destruição e de autodestruição. Porque você também tem o poder de autodestruição. Minha missão está servindo a vida com amor? Ou autopromoção? Ou está focada em mim, naquilo que eu preciso fazer? Minha missão de evangelizador está em fazer coisas ou em ser? Está no fazer ou está no ser? Está servindo a vida com amor? Ou aquele mendigo que eu vou lá e dou um prato de comida para ele, depois eu nem olho para ele quando eu vou na loja comprar meu tênis ou quando eu vou fazer outra coisa? Está servindo a vida com amor? Estou cuidando das pessoas que vieram por causa da palavra de Jesus que eu proclamei um dia? Eu estou cuidando dessas pessoas ou estou amando o próximo? São duas coisas diferentes. Agora bugou a cabeça de vocês, né? Estou cuidando das pessoas ou estou amando o próximo? Sabe o que é amar o próximo? Que eu estou querendo dizer ironicamente, né? Ironia. É assim, ó. Evangelizei esse, agora é o próximo. Agora eu vou amar o próximo, é só o próximo. Tu já evangelizei, tu já deu. Tu já era. Né? Se quiser sair, vai embora, volta pro mundo. Mas o meu negócio é o próximo. É amor ao próximo. Próximo. É assim. Está servindo a vida com amor. Está cuidando. O pessoal não vai mais pedir para eu vir pregar. Ai, meu Deus. Michele, o que tu está falando, o jeito que tu está agindo, o teu comportamento está servindo a vida? Eu também me pergunto. A primeira pessoa que eu tenho que perguntar é para mim. Está servindo a vida com amor? Meu trabalho está servindo a vida? Minha paternidade está servindo a vida? Minha maternidade está servindo a vida? Minha fraternidade como irmão dos demais está servindo a vida? Meus estudos servem a vida, estão a serviço da vida?
Aquilo que eu falo serve a vida. Eu podia ter falado só isso. Não precisava nem ter usado todo esse tempo de pregação. Acabou, não precisa mais falar nada. Só ensinar para vocês essa pergunta. Já valeu para a vida de vocês, se vocês acolherem com amor. Aquilo que eu faço está a serviço da vida? Se não está, você vai precisar falar para justificar aquilo que você faz. Quem está na verdade tem autoridade. Quem não está na verdade usa o poder para se manter numa falsa autoridade, para escravizar os outros e para destruir a si e aos demais. Isso no campo religioso, no campo político, no campo da família, tudo. Mas eu não posso mudar a política só com o meu voto. E talvez certas coisas eu não possa mudar. Por exemplo, o Supremo eu não posso mudar. Não cabe a mim, não está na minha autoridade, nem no meu poder. É impossível. Mas eu posso me transformar como mãe. Eu posso transformar o meu comportamento como irmã de comunidade. Eu posso transformar meu comportamento como profissional. Isso eu posso, isso está no meu poder, isso está no meu controle. E é isso que eu vou fazer. E não vou me estressar com coisas que não estão no meu controle. Com o governo, com isso, com aquilo. Não está no meu controle mudar. E eu só posso agir onde está no meu controle. Então, aonde está no meu controle, eu sirvo a vida com amor. E por favor, tanto você que me assiste pode me mandar um messenger, pode me mandar um direct, pode. Se eu estiver indo contra a vida, por favor, me avise. Irmãos que estão aqui, por favor, me avise. Eu preciso de correção. Eu preciso que me corrijam. Eu agradeço. Quantas vezes, não sei se a dona Elzira está me assistindo, mas às vezes ela me manda uns direct, eu digo, muito obrigada, dona Elzira, muito obrigada. Assim a senhora me mantém no foco e me bota no chão. Chão é a melhor coisa que nós podemos ter. Chão. Pedestal é a pior coisa que nós podemos ter. Chão é a melhor coisa. Quando eu estou no chão, quando eu piso no chão, quando eu deito no chão. O chão Deus criou para nos dizer da onde que a gente veio e aonde que a gente vai terminar. És mortal, és pó e ao pó voltarás. Jesus terminou o seu discurso, a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Porque ele ensinava com autoridade e não como os letrados. Oh Senhor, dá-nos a graça do poder da Tua palavra, para realizarmos como Pedro, Senhor, que com um discurso converteu 3.000 pessoas. Eu com 3.000 discursos não consigo converter ninguém. Senhor, dá-me a graça da Tua palavra, Senhor, de proclamar a Tua verdade, de trocar as minhas verdadezinhas pela Tua verdade, Senhor, e proclamar a Tua palavra, que não precisa ser defendida, só precisa ser anunciada. Só precisa ser anunciada a palavra da verdade. Temos louvor? Vamos louvar a Deus. Hoje Jesus vai se fazer presente. Não na Eucaristia, como nós o adoramos, o amamos, mas dentro dos nossos corações. Então, eu te convido a fazer o teu trono, fazer
o trono do teu coração, trono de Deus nesta noite, e louvar e adorar o Senhor conosco. Louvar e adorar ao Senhor que está no teu coração. Que Ele reine no teu coração, Senhor. Senhor, nós declaramos o teu governo, a tua autoridade.